Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 21 de maio, de 2023. Graças a Deus, estamos aqui, vivos, em vigilância, oração, irmão? Obediência à palavra, meditação, convivência com os irmãos. Graças a Deus, estamos aí, Pai, graça e misericórdia, aleluia, hosana, maranata, E vamos orar, irmãos? Por todos nós, pelo mundo, Por todas as nações, Pedir a Deus que abrande, Quebre os corações, das pessoas, para que elas entendam, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez ali no madeiro, derramando o seu sangue precioso para a redenção da criação, que caiu, desobedeceu um mandamento. Pois é, irmão, então nós falamos aí, vários vídeos, falamos aí sobre os inimigos que o cristianismo elegeu, para ele, O cristianismo que nós estamos falando aqui são as denominações, As falsas igrejas, falsos cristos, que têm aparecido aí em todas as nações, Em cada esquina que a gente vai tem uma igreja, que nós sabemos que são parte do evangelho pervertido. Então, essas denominações que estão se formando, em redes, mundiais, redes nacionais, redes mundiais, elas elegeram, os seus inimigos, que nós vimos aí quais foram, E aí agora nós vamos ver agora os inimigos da igreja, certo? Os inimigos da igreja e da fé cristã. Vamos colocar aqui um prumo, naquilo que as religiões dizem ser os seus inimigos, Certo? Porque lá nos inimigos deles, nós não vimos nenhuma citação disso que nós vamos citar aqui agora, certo? Então nós vamos colocar o prumo, o esquadro, as linhas, e o nível nessa doutrina deles que fala dos inimigos do cristianismo, Mas eles dizem que são os inimigos da igreja, os inimigos da fé cristã. Então nós vamos ver aqui agora quais são os inimigos da fé cristã. Primeiramente nós vamos ver aqui o quê? O capítulo 3 de Gênesis, No versículo 14 e 15, a gente lê o quê aqui, ó? Gênesis 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está aí, irmãos, O próprio Deus colocando aqui os termos, da inimizade que foi criada ali no Éden, Pelo homem e pela serpente, Pelo homem, pela mulher, pelo homem e pela serpente, Aquela desobediência ali criou uma grande inimizade na criação, Então, esse capítulo 15 aqui está dizendo o quê? Que o Senhor, o Criador, o Altíssimo,
colocou uma grande inimizade entre a serpente, né, que são os espíritos malignos, né, e a mulher, e entre as suas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher, né? No caso aqui a humanidade, né? Semente da mulher que no caso é entendido também como sendo a humanidade e semente da mulher, como também a igreja, né? Que seria a semente do bem, né? E a semente da serpente, que seria a semente do mal. Então essa foi a grande inimizade que Deus colocou na criação por causa daquele pecado, daquela desobediência ali, certo? Então começa por aqui, né? Aqui a gente já identifica o grande inimigo, né, da igreja e da fé cristã, que é a serpente, né? Aí nós vamos ver aqui, vamos lá para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver aqui, né, no capítulo 13, 25, né, nós vamos ver aqui o quê? Aqui na parábola do trigo e do joio, né? Aí no capítulo, no versículo 25, está escrito o quê? Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, né? Então ele está dizendo aqui, lendo aqui o versículo 24, né? Para a gente se lembrar aí, né? O Senhor Jesus propôs essa parábola a quem estava ouvindo ele. Aí ele disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E no 25 ele diz o quê? Mas dormindo os homens, né, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, né? Aí no versículo, ainda no mesmo capítulo de Mateus, e no versículo 38 e 39, onde ele está explicando, né, o sentido dessa parábola, porque os discípulos não entenderam e perguntaram a ele, e aí ele disse o quê? No versículo 38, que o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, né? Certo? No 39 ele diz o quê? O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então nós estamos vendo aí, né, que lá no Gênesis, o Altíssimo, falando ali, né, com a serpente, colocou a inimizade exatamente entre ela e a humanidade, entre ela e a igreja. E aqui os filhos do reino, né, Senhor Jesus confirmando exatamente essa inimizade, né? É isso? Que a boa semente são os filhos do reino, né? E a má semente são do joio, né? São os filhos do maligno. Ele é o inimigo que semeou. Ele identifica esse inimigo como o diabo, né? E ainda ele fala ainda da ceifa do fim do mundo e os ceifeiros, né? Que são os anjos. Então nós estamos vendo aí, né? Que o maior inimigo, né, da fé cristã e da igreja é o diabo, os espíritos malignos, né? A serpente, né? Que nós estamos exatamente combatendo todo dia, né? Todos os dias da nossa vida. E aí agora vamos passar lá para Mateus capítulo 16 e no versículo 18, ó, que o Senhor Jesus falando ali da igreja, ele vai dizer o quê? Pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então o Senhor Jesus, mais uma vez, dando testemunho, né, de que o diabo e os espíritos malignos são realmente os grandes inimigos da fé cristã, os maiores inimigos da igreja, né? E quando ele funda, quando ele cria a igreja, ele fala que ela vai
enfrentar as portas do inferno. E nós vamos parar por aqui. E amém, graças a Deus, e paz seja com todos nós.